Deixa eu trazer para você aqui uma informação importante, porque o Irã está num conflito interno por dentro do país, um conflito muito grande mesmo. Aparentemente representa que está tudo tranquilo, mas não está. O Irã está com uma guerra interna. É o presidente Massoud Pezeshkian contra o Ahmad Vahidi, que é o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, ao mesmo tempo, né, o Abbas Araqchi, que é o ministro das Relações Exteriores, não sabe de que lado fica, se fica do lado do presidente ou se fica do lado do chefe da Guarda Revolucionária. Temos o presidente do parlamento, né, o Galibaf, que está também indeciso se fica do lado do presidente Pezeshkian, ou se fica do lado da guarda, ou se fica do lado da libertação do povo e faz uma aliança com os Estados Unidos. O Irã está dividido internamente. E todo reino dividido dificilmente consegue subsistir. Voltou a ameaçar os Estados Unidos e a resposta americana veio com aeronaves prontas, bases em alerta e um recado claro para a Guarda Revolucionária. A crise entrou em nova fase depois que autoridades ligadas ao regime iraniano prometeram ataques longos e dolorosos contra posições americanas, enquanto o Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens de A-10 Thunderbolt em operação na área do Oriente Médio. Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado, informações em tempo real, na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. A nova rodada de pressão começou com declarações duras da liderança iraniana. Afirmou que os Estados Unidos enfrentariam uma escolha sem saída, aceitar um acordo desfavorável ou encarar uma operação militar impossível. Outros integrantes do regime reforçaram a mesma linha e passaram a dizer que, se a guerra voltar, bases americanas na região poderiam ser atingidas. A fala foi feita para intimidar, mas também revela o medo de Teherã. O regime tenta parecer forte em público porque sabe que a mesa de negociação ficou mais estreita. Trump respondeu às ameaças com linguagem direta. Ele disse que talvez fosse melhor não fazer acordo algum, porque o Irã ainda não teria pagado um preço suficiente por suas ações ao longo de 47 anos. A frase colocou os mulás contra a parede. O regime iraniano tenta usar o medo de uma nova guerra para arrancar concessões, mas o governo americano passou a dizer que um acordo fraco pode ser pior do que nenhum acordo. É nesse contexto que as imagens dos A-10 ganham peso. O Comando Central dos Estados Unidos não divulgou essas aeronaves por acaso. A divulgação dos A-10 ocorreu no domingo, 3 de maio de 2026, quando o Comando Central dos Estados Unidos publicou imagens de aeronaves A-10 Thunderbolt em uma base dentro de sua área de responsabilidade no Oriente Médio. A publicação apareceu em meio à escalada verbal do regime iraniano e não foi tratada como simples registro militar. O próprio Comando Central afirmou que o A-10 consegue entregar apoio aéreo aproximado quando e onde for mais necessário, uma frase curta, mas pesada para o momento. No contexto da crise, a imagem funcionou como recado direto à Guarda Revolucionária. Washington mostra uma aeronave preparada justamente para atuar contra alvos pequenos, móveis e perigosos em cenários de confronto regional. O peso dessa divulgação aumenta porque o A-10 já vinha aparecendo em operações ligadas à crise com o Irã desde março de 2026. Em 15 de março, o Comando Central já havia divulgado imagens de A-10C sendo reabastecidos em voo durante a Operação Epic Fury. E veículos especializados apontaram que a aeronave estava sendo usada no flanco sul iraniano, em uma área onde lanchas rápidas, drones e ameaças contra embarcações comerciais ganharam importância. Por isso, a nova imagem de 3 de maio reforçou uma mensagem de continuidade. Os Estados Unidos não estavam apenas reagindo com um discurso, mas mantendo no teatro uma aeronave feita para permanecer sobre a área, acompanhar movimentos e responder rapidamente a provocações da Guarda Revolucionária no Golfo e no Estreito de Hormuz. Quando Washington mostra esse avião pronto, está falando diretamente com os comandantes iranianos que atuam perto de Hormuz. O A-10 é perigoso nesse ambiente porque combina resistência, tempo de permanência sobre a área e poder de fogo. Seu canhão de 30 mm pode atingir embarcações leves com força devastadora. A aeronave também pode carregar foguetes guiados, mísseis Maverick e bombas de precisão. Para uma força que aposta em enxames de barcos rápidos e ataques de surpresa, esse tipo de avião muda o cálculo.
A Guarda Revolucionária pode ameaçar com lanchas e drones, mas sabe que esses meios se tornam vulneráveis quando uma plataforma americana fica pronta para patrulhar, identificar e atacar. A pressão americana mira a estrutura que permite ao regime ameaçar o mundo sem assumir uma guerra convencional aberta. A Guarda Revolucionária sabe operar na zona cinzenta. Ela provoca, recua, usa grupos aliados, testa limites e tenta confundir a autoria de ataques. Esse método já apareceu em diferentes momentos no Oriente Médio. O objetivo é criar custo para o adversário sem oferecer um alvo político fácil. Mas essa tática perde força quando Washington deixa claro que pode responsabilizar o regime e não apenas o executor local. A presença dos A-10, a retórica de Trump e o bloqueio naval indicam que os Estados Unidos querem reduzir o espaço dessas provocações. O regime iraniano também enfrenta um problema interno. Quanto mais a pressão externa cresce, mais os mulás precisam mostrar controle dentro de casa. Informações que circulam apontam para aumento da repressão, medo entre facções e disputa de influência dentro do próprio sistema iraniano. Gente, você que está chegando, que ainda não deixou o like, nos ajuda aí. Nós estamos com essa quantidade de pessoas e não chegamos a 600 likes ainda. É tão simples, é só fechar a linha do tempo, né? Deixa o like, o joinha, aproveite para se inscrever no canal, que eu quero, a partir de hoje, apresentar você e sua família em nossas orações todas as noites, todas as madrugadas. A plataforma passa o relatório a cada 24 horas de novos inscritos e eu quero estar apresentando você, sua casa, sua família, pedindo a Deus que te abençoe em o nome de Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós precisamos de uns orar pelos outros, né, diante dessa situação tão confusa que a sociedade está vivendo. Então, se inscreva aqui no canal, pelo menos 2 vezes por dia. Nós estamos aqui com lives ao vivo, atualizando vocês a respeito da escatologia bíblica, da geopolítica e também respondendo as perguntas dentro das lives de perguntas e respostas, que inclusive, a partir de agora, eu já quero abrir para vocês. Coloca a sua pergunta aí na tela que eu quero estar respondendo a todos que lançaram a pergunta aí. Vamos lá, a partir de agora está aberto para me responder a todos vocês. Pergunta da geopolítica, escatologia, o que você quiser perguntar, manda na tela aí que nós vamos estar te respondendo. A Guarda Revolucionária tenta aparecer como o núcleo duro do regime, enquanto setores políticos buscam evitar uma derrota completa. Esse ambiente explica o tom elevado das ameaças. A crise nuclear é o ponto que impede um acordo fácil. O regime iraniano rejeita a desmontagem completa de suas estruturas nucleares e trata essa exigência como impossível. O Irã tenta explorar essa preocupação para fazer com que líderes europeus cobrem de Trump um acordo mais brando. A aposta é transformar o medo econômico europeu em vantagem diplomática para Teherã. Mas aliviar a crise hoje e deixar o programa nuclear iraniano vivo pode produzir uma crise maior amanhã. É esse argumento que sustenta a linha dura americana. A história mostra que rotas estratégicas e armas sensíveis costumam exigir resposta firme. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, os Estados Unidos impuseram uma quarentena naval para impedir o avanço de armamentos soviéticos perto de seu território. Washington não aceitou negociar com uma ameaça estratégica instalada no Caribe. A pressão naval ajudou a obrigar Moscou a recuar. A situação de hoje é diferente, mas a lição permanece. Quando uma ameaça usa posição geográfica e armamento estratégico para forçar concessões, recuar pode tornar a ameaça maior. Outros exemplos também ajudam a entender o que está em jogo. No Mar Vermelho, ataques de grupos Houthis contra navios comerciais levaram a respostas militares porque a ameaça atingia comércio global, energia e segurança de rotas. No Mar do Sul da China, Pequim usa presença naval e pressão gradual para alterar o equilíbrio em áreas disputadas sem declarar guerra aberta. O Irã tenta usar Hormuz com lógica parecida, mas adiciona programa nuclear, milícias regionais e discurso revolucionário. Por isso, a resposta americana não mira apenas barcos. Mira o mecanismo de chantagem que sustenta a influência iraniana. Para os aliados dos Estados Unidos no Golfo, a mensagem também importa. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e outras nações da região acompanham a crise sabendo que uma vitória diplomática dos mulás fortaleceria a pressão iraniana sobre todo o Oriente Médio.
Se Teherã conseguisse preservar seu programa nuclear e ainda manter poder de intimidação em Hormuz, outros governos da região ficariam sob ameaça permanente. Os Estados Unidos dizem que conhecem o método da Guarda Revolucionária e prepararam meios específicos para neutralizá-lo. O regime iraniano fala em abrir os portões do inferno, mas Washington mostra que a porta de Hormuz também pode se fechar para quem tentar usar o estreito como arma. A diferença é que os mulás dependem de medo, os Estados Unidos dependem de capacidade real. No fim, a crise deixa um recado direto. A divulgação dos A-10 Thunderbolt II pelo Comando Central dos Estados Unidos colocou em evidência uma aeronave feita para enfrentar justamente o tipo de provocação que a Guarda Revolucionária costuma usar, como lanchas rápidas, drones e ações contra embarcações no Golfo. Enquanto os mulás falam em ataques longos e dolorosos, Washington mostra que tem meios prontos para agir no ponto mais sensível da crise. Hormuz virou palco da pressão iraniana, mas também pode virar o lugar onde essa chantagem será quebrada. O A-10 deixa de ser apenas uma imagem divulgada e passa a ser o aviso visível de que a resposta americana pode chegar rápida, pesada e sem espaço para bravata. Gente, nós estamos aí agora, como você acabou de ver, né? O Davi trouxe lá diretamente de Israel o comentário, também esse comentário aqui agora. Nós estamos vendo o cenário sendo montado. 2026 começou, né, sendo um ano de muitas novidades, né? Janeiro já começou com aquela movimentação da prisão do imaturo, a queda do regime da Venezuela, né? Fevereiro, o mês da eliminação de Ali Khamenei, né, com seus generais e a guerra no Irã. O mês de março foi marcado aí pelo início, né, da morte do El Mancho, que era um dos líderes dos cartéis ali no México, né, foi eliminado pelos Estados Unidos. O mês de abril, um mês marcado aí também por muitas novidades que estão acontecendo no mundo da geopolítica. E maio está começando agora já com essa fumaça da retomada da guerra. E o que é isso? Sinal escatológico. Nós não podemos ignorar esses sinais, porque o próprio Jesus disse que o que antecederia a sua vinda, os sinais, seriam guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? Confusão no meio da sociedade, o esfriamento, né? O esfriamento da fé, o amor de muitos se esfriando, se acabando. Aí você pode perguntar, mas o que leva esse desamor a acontecer? O grande causador do desamor no meio da sociedade é apenas um detalhe. O quê? A repetição do pecado. Há algumas práticas pecaminosas que nos últimos tempos começaram a se repetir tanto que foi, cancelando e neutralizando essa ligação que a humanidade pode ter para com Deus. A palavra iniquidade quer dizer repetição do pecado. Tem pecados que outrora, aí, há cerca de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, era um pecado praticado no oculto. As pessoas faziam com muito medo, com muito temor. Hoje não, hoje está escancarado aí nas ruas, diante de tudo e todos. Não, tem pessoas que praticam tais pecados diante de crianças, diante de idosos, perderam totalmente a noção. E o que é isso? Isso é a iniquidade, a repetição do pecado que muda de nome. Quando a pessoa pratica algo errado, é pecado. Repetir uma vez, duas vezes, ainda continua sendo pecado. Mas quando isso passa a ser repetido por muitas pessoas no decorrer de todos os dias, deixa de ser pecado e passa a ser uma iniquidade. E é o que nós estamos vendo que está causando esse esfriamento do amor, do respeito no meio da nossa sociedade. Essa é a realidade. Vamos lá, deixa eu responder aqui algumas perguntas que vocês estão enviando, né? A Kelly e o Adailson mandaram uma pergunta aí na tela, desde a live da tarde, né? Deixa eu responder essa pergunta que está em Hebreus, capítulo 6, a partir do verso de número 4. Deixa eu colocar na tela aqui para você. Não sai daqui não, gente. Fica aqui e lança a sua pergunta aí na tela, se você tem alguma dúvida. Essa é a hora. Lança a sua pergunta aí, manda aí na tela aí. Vamos lá. Talvez você tenha aí uns pontos de interrogações e gostaria de uma resposta. Manda aí. Coloca na tela que nós vamos estar respondendo todos vocês aqui agora dentro dessa oportunidade. Vamos lá.
Deixa eu ler aqui, ó. Hebreus capítulo 6, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a parte principal, eu acredito que dentro da pergunta que foi lançada pela Kelly e pelo Adailson, que estão aí na linha do tempo, é essa pergunta aqui, ó. Os que provaram de todos essa grandeza de Deus e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério, que é uma vergonha, né? Uma vergonha extrema. Isso é o significado da palavra vitupério. Bom, vamos lá. O que o escritor de Hebreus estava querendo dizer com essa passagem bíblica? Estava dizendo que existem pessoas que vêm para o Evangelho, conhecem a misericórdia de Deus, experimenta o batismo com o Espírito Santo, desfruta dos dons espirituais, experimenta o gozo do século vindouro, que é a salvação eterna, e essas pessoas, de repente, caem, fracassam. E a Bíblia está dizendo que é impossível que eles venham ser novamente renovados para o arrependimento. O que é isso? A cauterização da consciência. Existem certos tipos de pessoas que essas pessoas elas chegam ao conhecimento do Evangelho, conhecem a graça de Deus, conhecem a bondade do Evangelho e, de repente, vai se entregando a más conversações, vai se entregando a comportamentos errados, a práticas enganosas, ao ponto que eles se afastam da graça, se afastam do Evangelho e desvia do mesmo. O apóstolo está dizendo, o escritor de Hebreus, está dizendo o quê? Que uma vez que isso acontece, se torna impossível essa pessoa alcançar, buscar e alcançar o renovo espiritual diante do arrependimento. Por quê? Porque essas pessoas não querem arrependimento. E eu vou dizer aqui, vocês talvez vão até lembrar de algumas pessoas que você conhece, que outrora estava no Evangelho, hoje se encontra afastado, e quando você chama essas pessoas para retornar, regressar ao caminho da excelência do Evangelho, essas pessoas vêm com a montoeira de versículos e passagens bíblicas que eles usam como escudo para se autodefender da situação miserável que está vivendo. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, né, e vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Sabe, eu não vou nem citar o nome, você já sabe, já vai saber, já vai dizer aí na tela, que fica melhor você escrever do que eu falar. Tem uma pessoa que é um exemplo, tá? Um exemplo dessa perdição e que o próprio Espírito Santo não encontra dentro desta pessoa arrependimento. Muito bem colocado, a Kelly colocou aqui, a gente pode seguir esse exemplo, mas tem um exemplo mais latente, né? mais claro, que é aquela moça, né, que aceitou Jesus, se batizou, fez o curso preparatório lá para ser obreira, foi levantado de obreira, né, serviu lá na igreja do Edir Macedo um tempo, e de repente aconteceu situações lá dentro que ela se revoltou, não contra simplesmente a instituição, mas se revoltou, né, contra tudo aquilo que chama pelo nome de Deus e entrou ao extremo de práticas de pecado,
né, ao ponto que hoje ela usa passagens bíblicas para defender a vida que ela pratica. Então, ela pega versículos bíblicos para se defender de, por exemplo, um conteúdo, né, pornográfico, um filme pornográfico que ela fez com o próprio filho que saiu das entranhas dela. O filho que ela carregou 9 meses no ventre, que ela deu à luz, ela cuidou, amamentou, cuidou, foi crescendo, e esse filho agora é um jovem, um rapaz, e ela faz o quê? Pega esse rapaz e diz assim, ó, vamos fazer um filme pornográfico? E o filho disse, claro que vamos. E os dois fizeram um filme pornográfico. E ela ainda conta abertamente, né, dizendo o quê? Não, meu filho ficou apaixonado em mim e eu tive que tentar tirar da cabeça dele que ele não deve ficar apaixonado em mim, porque aquilo ali que nós fizemos é apenas um meio de ganhar dinheiro e Deus está na minha vida e está na vida deles. O que é isso? Uma pessoa que chegou a um ponto de engano extremo, é o que vocês estão escrevendo, exatamente, extremo à altura que ela chegou a gravar um vídeo praticando um incesto contra Deus, um incesto, um dos pecados mais sujos que existe. E ela diz que está tudo normal, está tudo natural. Foi lá, fez um pacto com uma entidade maligna, né, se banhou em sangue, fez um pacto com a entidade maligna e disse, não, meu nome está no livro da vida, Jesus está comigo. O que é isso? Isso é nada mais, nada menos do que o cumprimento dessa passagem bíblica que nós acabamos de ler. E uma pessoa dessa, não adianta ninguém chegar e pregar para ela, porque ela já tem os versículos de autodefesa. Ela tem ali memorizado na sua mente, nada, de 10 a 15 passagens bíblicas, que ela pegou só o trecho que é conveniente para usar como arma para se autodefender. Então, não adianta ninguém chegar nela e dizer se arrependa. Ela vai dizer, me arrepender do quê? Se a Bíblia diz assim, e eu estou na presença de Deus. Deus está dentro de mim. O que eu estou fazendo é minha profissão. O que eu estou fazendo é para mim ganhar dinheiro. É melhor eu fazer isso do que eu viver falando mal da vida dos outros. E aí começa a usar aqueles argumentos. Então, essa passagem bíblica é esse exemplo que eu estou citando para vocês aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu acredito que a Kelly, o Adailson e vocês entenderam o que quer dizer a passagem de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 6. Eu acredito que deu para vocês entender, né? Vamos lá. Ela ainda fala que Deus tirou o pecado dela e vai continuar pecando e ela tem certeza que vai ser salva. Exato. Então, como que alguém vai apresentar, né, a oportunidade dela ser renovada perante o arrependimento, se ela não se arrepende? Se ela acredita que tudo que está fazendo está tudo certo. Mas o que é isso? São pessoas que estão no Evangelho, mas de repente vai se cedendo, se permitindo se envolver em más conversações, aí chega a esse ponto, né? Ao ponto de gravar um filme pornográfico com o filho, gravar um filme pornográfico com o próprio pai biológico. Para pensar, né? Para pensar, você, né, se envolver com o próprio pai, que é uma figura de respeito, uma figura que todos nós aprendemos que o pai é sim senhor e não senhor, né? Bom, pelo menos eu falo do que eu aprendi, acredito que a maioria aqui também. O pai é uma figura, né, de um nível que nós tratamos diferente dos demais. Diferente. E ela foi lá e fez um filme pornográfico com o próprio pai. Não bastando, agora eu vou fazer com meu filho. Fez com o próprio filho. Então, o que é isso? Perversão. Entrou por uma rota que a própria pessoa, ela não quer mais se envolver com arrependimento e com nada daquilo que diz respeito ao Evangelho. Entende? Vamos lá. Vamos ver aqui. É o que a Bíblia diz, né? Vai e não peques mais, né? Difícil é muitas pessoas entenderem isso, né? Da ânsia de vômito, isso é uma coisa muito imunda, nojenta, uma coisa...
credo, não dá nem para você imaginar, né? Não dá para imaginar. Eu falo isso porque eu tenho filhos, eu tenho uma filha e 2 filhos, né? Tenho 3 filhos. Aí você para pensar. O pai na qualidade de pai, de repente você olha o filho. É uma coisa assim... Você que tem Deus na tua vida, você ouve isso é um choque. É um choque no teu subconsciente, porque por mais falho e frágil que você venha a ser, o teu subconsciente rejeita isso. Teu subconsciente não consegue, você como mãe, você não consegue imaginar você se envolvendo com teu filho. Para pensar nisso. Só de falar, tem mãe aí que já está repreendendo aí aonde está me ouvindo. Por quê? Porque é uma coisa que, para chegar a esse ponto, a pessoa ela tem que se aprofundar muito diante do diabo. Ela tem que se entregar muito aos espíritos satânicos sem nenhuma resistência. Você que é mãe, você tem teus filhos. Pensa no que eu estou te falando. E avalia o nível de perversão mental que uma pessoa precisa ter para chegar a esse ponto. Então, é isso. Por isso que essa passagem bíblica diz que não tem mais retorno. Não tem como retornar, não tem como alcançar um arrependimento, porque é uma situação absurda. Absurda. Né? Vamos lá, deixa eu pegar as perguntas. Eu vou voltar mais lá em cima para me pegar de cima para baixo, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pastor, na Bíblia diz que há pecados para a morte. Se pecado não era para morrer na hora, o pecado para a morte é semelhante a esse. É um pecado que a pessoa está morta espiritualmente e ela não vai mais ressuscitar espiritualmente. E não é porque Deus não quer, é porque não se encontra mais espaço de arrependimento na vida da pessoa. Você, por exemplo, está aqui nessa live. Você pode ser o praticante de todos os pecados terríveis que você vem estar praticando ao entendimento. Mas só de você permanecer aqui, interessado em ouvir uma live de perguntas e respostas, é sinal que dentro de você, de mim, de nós, ainda há lugar para arrependimento e para um renovo espiritual. Essa gente não suporta parar para escutar algo sobre Deus. Elas já têm o que eles querem para se autodefender, e é isso, e não muda. E acabou. Então, é triste. Triste demais a situação. Pastor, existe maldição hereditária para quem aceitou Jesus? Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A maldição hereditária, ela prevalece até o momento que a pessoa está levando uma vida fora dos padrões bíblicos. Tem muita gente dentro de igreja, fora de igreja, no mundo inteiro, que estão, que fazem parte de denominações, mas que anda dando vazão e brechas para com que a maldição venha atuar na sua vida. Porém, aqueles que estão em Cristo, que abriram mão do pecado, que abraçou o evangelho como um padrão de vida, que abraçou os princípios bíblicos como uma regra de fé do dia a dia, não existe encantamento e não existe maldições para essas pessoas. A Bíblia diz assim, que como o pássaro no seu voo e a andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Então, para a maldição hereditária prevalecer, tem que haver uma causa. Porém, se eu estou no Evangelho, procurando a cada dia melhorar, estou em obediência, em temor e em sinceridade, todas as maldições são canceladas e anuladas na minha vida. Inclusive as maldições hereditárias, que são aquelas que vêm como herança genética da nossa árvore genealógica. Então, essa é a resposta. A maldição hereditária é para quem está com a vida atrapalhada e errada perante Deus. Quem está vivendo o evangelho não tem maldição, não tem encantamento, não tem nada. Pode fazer macumba, pode enterrar até um jegue de cabeça para baixo. Pode fazer macumba até no pé do urubu contra a vida dele e a vida dela. Maldição nenhuma o atingirá. Agora, se a pessoa está com a vida atrapalhada, não precisa nem de uma maldição ou de uma macumba. Basta alguém olhar com o olho
né? Com o olho gordo, a pessoa já começa a passar mal. Então, essa é a realidade, tá bom? Pastor, e se houver filhos sem casamento? Os filhos são aceitáveis ao Senhor? São. São aceitáveis perante Deus, né? O problema não é exatamente por causa de um casamento que Deus vai rejeitar uma criança, não é por causa de um estupro que Deus vai rejeitar uma criança, não. Se Deus permitiu ser fecundado, né, no ventre da mãe, e ele cuidou no decorrer de todos os meses, é porque ele tem um plano e um projeto maravilhoso. Por isso que nós como igreja, temos que ter a seguinte ideia, de não apoiar, principalmente partidos políticos, que apoia sacar criança antes do tempo, porque não bate. Não bate um cristão apoiar esse tipo de gente. Alguma coisa está errada. Cristão que apoia partido político, que luta para a liberação de drogas, que luta para sacar inocente antes do tempo, que luta e que batalha por casamento de pessoas do mesmo sexo, e a pessoa é cristão e está envolvido nesse tipo de partido, você não é crente. Você não conhece Jesus. Você apenas, né, está se enganando no meio dos cristãos, mas você não é crente, você não conhece Jesus, você não conhece o Evangelho, porque não dá para misturar uma coisa com outra. Como que eu sirvo Jesus e, ao mesmo tempo, eu apoio quem tira inocente antes do tempo? Como que eu sirvo a Jesus, prego contra as drogas e apoio o partido político que libera as drogas? Tem coisa que não bate. Então, dentro da tua pergunta, os filhos são aceitos, sim, mas os pais precisam resolver essa situação para que as bênçãos de Deus venham ser liberadas e não retidas, tá bom? Edinaldo Pena, eu mesmo morava junto com minha esposa, só que eu sonhava direto perdendo minha salvação. Aí eu casei no cartório e os sonhos que eu tinha acabou tudo. Olha que experiência. Isso é uma experiência. É uma experiência que o Edinaldo teve entre ele e Deus. E ele está relatando. Quem sabe, talvez, Deus está manifestando, né, sinais para o Eduardo, né, e para a esposa, em forma de sonho, de situações. A gente só precisa estar ligado, né, e atento para a gente conseguir discernir e interpretar a voz do Criador. Né? Usuário de droga não é filho de Deus? Não. Usuário de droga é criatura de Deus. Filho de Deus é quem obedece. Filho de Deus é quem obedece. Se não obedecer, não é filho, é criatura. Ninguém nasce filho de Deus. Todo mundo nasce filho do pai e da mãe biológico. Para se tornar filho de Deus, tem que reconhecer o sacrifício perfeito do Machia na cruz do Calvário. Usuário de drogas, bêbados, ladrões, nenhum desses são filho de Deus. Prostitutos, prostitutas, criminosos, ninguém é filho de Deus na prática do pecado. Deus não tem filhos pecaminosos. Pode ser criatura. Deus tem criaturas. Para se tornar filho, tem que se arrepender e passar a viver uma vida de retidão na presença de Deus. Pastor, mesmo se uma pessoa católica, reconhecendo que Jesus é o único Salvador, ela não é apegada à imagem nem nada, ela tem chance de ser salva? Você acabou de dizer. Né? A pessoa não é apegada à imagem de escultura, não é apegada a nada disso, e ela aceitou Jesus, essa pessoa tem o direito da vida eterna. A salvação não está limitada à frequência de um templo. A salvação não está limitada a um tipo de rótulo de denominação que você frequenta. A salvação está ligada à obediência à palavra de Deus, renúncia da nossa vontade, sabe? Viver uma vida de aceitação a Cristo Jesus diariamente, isso é que nos dá o direito de salvação. Não é a frequência, se frequenta o lado A, o lado B, o lado C, ou se não frequenta nada disso. Desde que eu passe a obedecer a palavra de Deus, eu estou com o meu nome no livro da vida. Então, você acabou de escrever aqui agora, a pessoa, ela não está envolvida com idolatria, ela não está envolvida com coisas erradas, e ainda assim, ela reconhece que Jesus é o único Salvador, então essa pessoa, ela está fazendo aquilo que Jesus ordena. E fazendo o que Jesus ordena, automaticamente, nada o impedirá a salvação. Pode até humanos falarem contra, mas não terá peso nenhum, porque quem avalia se está salvo ou se não está, não é os homens. É Cristo Jesus que deu esse direito para todos os seres humanos. Tá? Pastor, orar deitado é válido, porque eu costumo fazer sempre as minhas orações deitado.
Não existe posicionamento para as orações. E a prova que eu estou dizendo é que Jonas orou dentro do ventre do grande peixe. Não sabemos que posição ele estava. Se ele estava de lado, de pé, de ponta cabeça, encolhido. Só sabemos que ele orou e Deus ouviu a sua oração e direcionou o grande peixe para vomitar ele bem na praia da região de Nínive, aonde ele foi pregar. Então, não existe posicionamento físico. Existe posicionamento espiritual, que é o quê? Procurar orar, né? Buscar Deus ligado no trono e concluir, fechar essa oração em o nome do Senhor Jesus. Toda oração precisa ser fechada e concluída em o nome de Jesus. Não é em nome de Deus, não é em nome de alguma religião, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Jesus. Nós não concluímos orações e fechamos ela perante o Criador em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de alguém. Não, é no nome de Jesus Cristo. Tudo é no nome dele. E não tem posicionamento. Pode ser de joelho, de pé, andando, sentado, parado, deitado, né, trabalhando, de folga, dentro do carro, dentro do ônibus, qualquer lugar. Desde que você feche e conclua em o nome do Senhor Jesus. Pastor, eu sonhei que um sapo entrou embaixo da minha cama. Quando mexi para ver onde estava, tinha um lago com uma água transparente, cheio de peixe. Gostaria de saber o significado. Geralmente, sonhar com sapo, isso aí é obra maligna, né? Obra do mal. O sapo é um animal que tem a representação, né, diante da batalha espiritual, tem uma representação de miséria, de doença, de atraso, né? Tudo aquilo pelo formato da sua estrutura, né? O sapo, ele tem o olho grande, tem a boca grande, tem a língua grande, mas não sai da lama. Então, o que representa um sapo? Exatamente a vida de muitas pessoas, né? Que tem a boca grande, tem o olho grande, tem a língua grande, mas a vida dele e dela não sai da lama. Então, quando você sonha com sapo, esse tipo de sonho, representa, né, espíritos malignos lutando para tentar atrasar o seu crescimento, seu progresso, atrasar você de conseguir, né, tirar esses peixes que estão dentro desse rio de águas cristalinas, né? Entra conosco na oração e no jejum, você vai ver que Deus vai te dar o direcionamento, você vai vencer tudo isso em nome de Jesus, tá bom? Eu já vou preparar para nós estarmos orando por todos vocês, mas antes da oração, deixa eu mostrar para vocês algo importantíssimo aqui. Pastor, tem live do Senhor em Israel que é tremenda, tem lugares e assuntos que nunca vi ninguém falar. São lives maravilhosas, fiel, maravilhosas. Você que está aqui, depois dá uma maratonada aqui no canal, tá? Dá uma maratonada aqui que vai ser bênção. Deixa eu trazer para você aqui uma imagem importantíssima. Vamos lá? Pronto? Preparado? Deixa eu mostrar para você aqui passo a passo. Dá uma olhada. Pastor, já pegamos aqui a ventoinha. Estamos indo experimentar. Bom, deixa eu falar aqui, porque tem uma música de fundo que pode trazer problema e direitos autorais. Você está vendo aí o pastor Eliseu, né, comprando ventilador. O valor do ventilador lá foi bem fora do valor do orçamento que nós fizemos ontem. Vocês comentaram de 80 a 90 reais. O ventilador lá custa 180 reais, porque só tem desse ventilador aí, que é o ventilador que tem o tripé, ou o pé, né, que fica assim dessa altura. E nós conseguimos comprar um, eu completei, eu inteirei o valor lá que a Liliane enviou ontem, vocês que estavam na live sabem muito bem, completei o valor que a Liliane enviou e, e está aí o ventilador. Compramos um, está faltando mais um. Se você puder ajudar, a gente vamos comprar. Por quê? Porque aqui eu vou te mostrar o ventilador sendo levado. Ó, dá uma olhada. Aí, pastor, cheguei na casa, o irmão aí está abrindo logo a porta para meter o ventilador. Assim como pode ver. Acende a luz de dentro. Aí. Olha que maravilha. Luz dentro e luz fora, hein? Já é a noite. Graças a Deus. Então tá aí, o ventilador, né, já foi colocado lá também. Né? O Pix está aqui abaixo, que é o CNPJ do Ministério e também o número do WhatsApp
Temos conta na Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Banco Votorantim, C6 Bank, qualquer coisa, se você quiser nos ajudar por outra ajuda, por outros bancos, é só entrar em contato. Minha esposa te passa todos os dados aqui agora. E agora vem a questão da entrega da casa, que eu quero mostrar para vocês. Pastor Eliseu vai trazer para vocês aqui, antes de mais nada, uma explicação importante. Eu quero que você olhe isso daqui com atenção, que ele vai te explicar nessas imagens. Graça e paz, Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei. Deus abençoe os senhores abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Eliseu Arota, direto de África, Moçambique. Neste momento estamos aqui na casa, a qual nós construímos para dar à menina Amélia, tanto com a sua avó. E neste momento, hoje é o... Obrigado, Danúbia. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Obrigado, Poli. Deus te abençoe grandemente. O ventilador, gente, nós compramos um, são dois, né? Porque são 2 quartos. Cada ventilador, R$180, que é 1.800 meticais, que é a moeda local, tá? Vamos continuar aqui com as informações que o pastor está te passando. Ouça com bastante atenção. E neste momento, hoje é o dia apropriado para podermos fazer a entrega, né, à casa. Mas a avó, junto com a criança, que é a Amélia, não se encontra aqui, nem estão no outro lugar, que é na Machamba, na roça, e é distante daqui. Ontem nós tentamos o possível para poder nos comunicarmos com ela, mas não deu certo, e ela não tem celular, e tentamos o mecanismo para conseguir falar com o vizinho, que está lá por perto, e só conseguimos hoje entrar em contato com o vizinho, e o vizinho passou a informação. Mas já era tarde, né? Era quase 11 da manhã. E para sair de lá para cá não ia dar o tempo, porque ela mora um pouco distante da estrada para poder pegar a van, para vir até cá já era um pouco difícil. Então, neste momento, ela se encontra a vir e nós a remarcamos para amanhã, que é dia 7 de maio de 2026. Então, eu queria poder mostrar a todos vocês que tudo mesmo já está composto aqui dentro, mobília, a casa já está feita, né? Tudo. Assim como vocês podem ver aqui, né? Tudo está composto. Tudo está composto. A televisão, e a mesa, fogão. Estamos aqui com a cadeira sofá, né? Estamos aqui com as prateleiras, panela, prato, tudo está lá. Estamos também aqui, né? Já colocadas, assim como vocês podem ver conosco aqui, para a glória ao eterno Salvador Jesus Cristo. Este é o cobertório, né? Tudo já está feito aqui para a glória de Deus. Assim também como vocês podem ver para este outro quarto, né? O cobertório também está aqui. Daqui a pouco a gente vai organizando tudo aqui. Já está feito mesmo. Então, simplesmente ela é que não está aqui. Mas remarcamos para amanhã, né? De manhã ela vai estar aqui. Queremos ver o estado da criança como que está. Precisamos ainda recompor com algumas roupas a criança, porque desde que ela nasceu faltava-lhe mantinha, né? Aquele que embrulha com a criança. Então vamos ver até amanhã, preparamos melhor a criança. Para período da tarde nós vamos fazer a entrega da casa. E grupo de autoridade também, o governo distrital estará aqui conosco. E daqui a pouco também eles vão entrar em contato, né, com a avó da menina. Neste caso, no momento em que for a chegar, a autoridade também estará aqui para conversar. E amanhã estaremos fazendo a entrega com a autoridade, já aqui para a glória ao eterno Salvador Jesus Cristo. Nós fizemos a nossa parte e até aqui o Senhor ajudou. Shalom. Bom, tá aí as imagens, né? A entrega seria hoje, mas a vovó, né? Obrigado, Poli, obrigado, né? Mais um ventilador, então, garantido. Hoje, faça remessa para lá logo na sequência. O pastor Eliseu compra amanhã, na entrega, vai estar com os 2 ventiladores. Estarão com os 2 ventiladores e nós precisamos também, ó, deixa eu falar para você aqui, ó. Precisamos de 4 varões e 4 cortinas, porque se você for observar e olhar, você vai ver que não tem cortina. Deixa eu colocar para frente aqui para você ver. Ó, tá sem cortina nas janelas. Eu perguntei para o pastor, cada cortina custa R$75, que é 750 meticais. E cada varão custa R$55, que é 550 meticais. Somando tudo isso vezes 4,
dá um total de 5.200 meticais, que trazendo para o real é R$ 520, que é o que falta de cortina aí na casa, como você está vendo lá a janela e não tem cortina. Então precisa de 4 cortinas e 4 varões, e é o que eu peço para vocês para hoje, para nós entregarmos a casa. Além da questão da casa que você está vendo, que foi adiado para amanhã, mas nós estamos te mostrando aí, está 100%, esperando a vovó, a TV está instalada, né, a mesa está instalada, tudo está pronto. Né? Hoje o pastor Eliseu correu atrás também de um receptor para a televisão ali funcionar e pegar normalmente para a vovó. Está tendo, né, um aparelho em casa, e depois também ele vai levar o pendrive de desenhos para as crianças e também com filmes bíblicos e também um pendrive, né, com a questão das nossas lives. Outro ponto importante, a gente, caro o varão e a cortina também, muito caro, né? R$ 75 cada cortina e 55 cada varão, né? Somando os 4 jogos dá o valor de R$ 520. Aí deixa eu fazer uma matemática aqui, de cabeça não tá muito em cima. 520 dividido por 4, o jogo vai sair R$ 130, ou seja, R$ 130 cada janela, né? Porque aí vai 75 com 55, 130. É o jogo que vai em cada janela. Então nós contamos aí com a ajuda de vocês, né? As coisas lá não é tão em conta, né? Não é tão em conta. A Poliana, né? Tá na Suíça, tá aí pertinho da Neuza, né? Tá aí pertinho da Neuza. E enviou, né, para R$ 200, já dá para comprar o ventilador e dá sobra R$ 20 para nós agregarmos ao 520 das cortinas. Um pouquinho de cada um de vocês, eu acredito que nós vamos conseguir chegar lá, vamos conseguir fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então tá aí outro ponto importante. A inauguração vai acontecer amanhã, mas nós colocamos já um rapaz para limpar o terreno aonde o papai Kembo mora. Dá uma olhada na imagem aqui. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor abundantemente, em nome de Jesus. Estou aqui para poder lhe mostrar aqui a limpeza, né, do homem que nós contratamos, que está fazendo aqui. Que dias atrás nós vimos aqui a imagem que o pai Kembo estava pegando a enxada e fazer o trabalho. E hoje pela manhã, né, assim como o Senhor me mandou, eu cheguei aqui e o homem está fazendo limpeza aqui, já está capinando, né, todo o capim aqui. O pai Kembo está aí sentado e o homem lá que está do outro lado está fazendo o trabalho, né, de limpeza. Assim como pode ver, lá já está limpo. Então você está vendo aí o rapaz, né, está limpando, graças a Deus, tirando aquele mato terrível. Falta muito ainda. Na imagem de amanhã eu vou mostrar para vocês, o mato foi tirado, está sendo queimado, né? Todos esse terreno aí está sendo limpo, né, para evitar problema de serpente de chifres vir ali para tentar tirar a vida do papai Kembo, né? Então, esse rapaz, ele limpou o terreno. Bom de serviço, né, Linaldo? Esse é bom de enxada e de rastelo, hein? Bom de enxada e de rastelo. Olha lá. Agora ele já está rastelando, fazendo os montes para ser queimado, né? E o terreno está limpo. Então, assim, ele está ali limpando, e um menino novo, né? Você vê que é um menino novo, mas bom de serviço, né? Bom de serviço. Limpou o terreno. Tem aquela parte também, ó. Dá uma olhada para você entender. O pai Kembo está lá, me reparando. Pai Kembo, que tal? Mas comeram na base? Ele diz que eu agradeço, mas o meu obrigado, eu já não sei mais como agradecer, porque é um milagre. Olha o que ele está dizendo. Chega a me arrepiar isso daqui. Ele disse assim, ó, eu não sei, obrigado, mas eu não sei como agradecer, porque tudo que está acontecendo é um milagre. Que milagre? Alguém para limpar o quintal dele. Alguém para tirar o mato do quintal dele, para ele já é um grande milagre. Alguém que tirou a sujeira do quintal dele, o perigo das cobras virem o picar e o matar, né? Para ele isso daí já é um grande milagre. Olha o que ele fala, escuta para você ver.
Esse é o trabalho. Pai Kembo está lá, me reparando. Pai Kembo, que tal? Mas comeram na base? É. Ele diz que eu agradeço, mas o meu obrigado, eu já não sei mais como agradecer, porque é um milagre que Deus está fazendo. Tá vendo? É um milagre, sabe? Então você imagina a gratidão dele pelo quintal dele está sendo tirado esses matos que traz o perigo, ele já não sabe como agradecer. Imagine quando nós entregarmos para ele a casinha, né? Um cômodo grande, com um banheiro, né? Uma cama para ele dormir, sabe? Um lugar ali para ele fazer a comida dele. Você imagina? Então, assim, é aquela história. Tem pessoas que você dá um copo de água e ele te agradece pela vida toda. Tem outras pessoas que você dá um oceano e eles não te agradecem por um minuto sequer. É mais ou menos isso. Enquanto um senhor como esse agradece por alguém, está limpando o terreno onde ele mora, né? Já falta palavra para agradecer. Imagine quando ele receber a casa. Então, assim, é de chorar realmente tudo isso que nós estamos vendo. Só temos a agradecer. E hoje temos que mandar para lá também. Ó, esse mato aí também vai ser derrubado e vai ser tirado, tá? Esse mato vai ser tirado. Temos que enviar para lá o valor de R$150, né? R$150 para cortar todo esse mato e tudo. O trabalho completo que o rapaz fez, ele cobrou R$150, que é 1.500 meticais. Vai ver. Esse trabalho ali, falta ele mexer essa parte. Tem esse capim verde, né? Esse capim verde. Você imagina no meio de um capim verde desse daí o tanto de cobra que não tem, hein, gente? Já parou para pensar o tanto de cobra que não tem dentro de um capim verde desse daí? Misericórdia. Todo esse capim vai sair até lá na ponta, depois vai assinhar e queimar. Daquele lado lá onde tem cadeira ali, onde a gente vai construindo a casa para a glória de Deus. Então aí está. Eu não tenho dúvida, viu, Poliana, né? Não tenho dúvida, Poliana, que Deus já te usou para ajudar essas famílias, né? E como vocês estão aqui, né, vendo todo o trabalho. Então o desafio que temos agora é a cortina, os varões, mais um ventilador que já foi enviado o valor, e também agora pagar o menino, e a partir agora dessa semana entregar a casa para a vovó Melita e para a menina Amélia, e levantarmos um cômodo grande, né? Só um cômodo grande com um banheiro, para que o Papai Kembo venha viver em paz e o nome de Cristo ser glorificado através das nossas atitudes, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho com o pastor Leonardo Pires, no horário das 15 para as 18, ou às 18 horas, fica mais cômodo para você. E já se inscreva no canal se você não é inscrito, que nós vamos voltar juntos novamente no horário das 18 horas. Fica melhor assim, né? Contamos aí com a sua participação, com a participação de toda a sua família. Se inscreva em nossos canais parceiros. Aqui abaixo na descrição, nós temos o canal Cozinhando na Suíça, com Neuza Santos, que é o nosso canal de culinária. Se inscreva no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, é o nosso canal de culinária. Se inscreva também no canal Milagres Extraordinários Europa, no canal Pastor Antônio César, no canal da missionária Maria Lima, que são canais parceiros. Se inscreva também no canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, que todas as noites, 23 horas e 15 minutos, tem entrado ao vivo. Também eu digo para você, se inscreva no canal Cortes MMA, que é o nosso canal de cortes, e no canal que nós estamos aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, e eu quero orar por você aqui agora. Altíssimo Deus, em o nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos e abençoe a vida de todos aqueles que estão conosco aqui agora. Eu peço a ti que abençoe a vida deste homem, desta mulher e de todos que estão aqui agora nos acompanhando. A tua palavra nos afirma dizendo que se dois de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes, isso será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Abençoe a todos aqui agora. Senhor, abençoe aqueles que se inscreveram no canal nas últimas 24 horas, aqueles que estão se achegando agora. Abençoe os membros, os inscritos, os moderadores e moderadoras.
Abençoe os mantenedores do projeto em Moçambique. Abençoe os nossos pastores com as respectivas famílias. Abençoe a todos, meu Deus. Em o nome de Jesus, manda anjos em direção da vida de todos, não somente agora, mas para sempre, meu Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. E graças a Deus. Deixa eu dizer algo para você da parte de Deus. Medite, depois que a live terminar, procure aí e medite em Isaías, capítulo de número 41, verso de número 10 até o verso de número 13. Isaías 41, 10 até o verso 13. Essa promessa é para todos vocês que aqui estão. Essa promessa é para a sua vida. Essa direção é de Deus para mim e para você. Essa promessa bíblica. Isaías, capítulo 41, verso do 10 até o verso 13. Tá bom? 10, 11, 12 e 13. São 4 versículos, que é uma promessa de Deus para todos vocês. Tá bom? Nós vamos concluir. Daqui a pouquinho voltaremos. Tem alguém aqui que ajudou com o ventilador também? Deixa eu voltar aqui para a Maria Sanches. Deus te abençoe, Maria. Obrigado. Que o Eterno retribua 1000 vezes mais. Amanhã, na inauguração, teremos, na entrega da casa, teremos os 2 ventiladores, um cada cômodo. E eu sei que vai ser bênção de Deus. Teremos ali as cortinas, lençóis e tudo que ainda está faltando. Isso aqui é a imagem de uma das casas que nós também construímos e entregamos para a Bia e para o menino Luiz, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Isso aqui é um poço que nós perfuramos para dar água também para essa comunidade em Gondola, na província de Manica. Gente, nos ajude, tira um print da tela, nós contamos com a sua ajuda, tá aí a prestação de contas do trabalho de hoje e amanhã a entrega da casa, vamos estar mostrando para vocês também, tá bom? Beijo na sua alma e até logo mais, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor juntos em Yamatanda. Ministério Milagres Extraordinários chegou. Chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Construindo abrigo para viúvas e órfãos, construindo base para os desamparados, trazendo mais água, perfurando os poços. Isso é milagres extraordinários. Refeições e roupas para as crianças, assistência médica, todo cuidado, levando amor, trazendo esperança. Isso é milagres extraordinários. Yamatanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é a nossa força. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é a nossa força. Estou impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar. Uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. O sentimento de você ser útil na vida do seu semelhante. Não há dinheiro que paga, sabe? Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo